Como oitava proposta de jogo de tabuleiro, sugiro a produção de um jogo de tabuleiro a partir de um jogo eletrônico. O professor selecionou o jogo conhecido como Free Fire. O jogo consiste de até no máximo 50 jogadores que caem de paraquedas em uma ilha em busca de armas e equipamentos, a fim de eliminar os outros jogadores. Os jogadores escolhem à vontade a posição inicial, pegam armas e suprimentos para aumentar o tempo de vida na batalha. O jogo recebeu o prêmio de melhor jogo em voto popular pela Google Play Store em 2018, além das criações de competições profissionais em determinadas partes do Brasil e do mundo. O jogador pode iniciar uma partida jogando com o botão modo clássico ou partida ranqueada da Ilha de Bermuda, que é o campo de batalha. Então aguardar até que o avião voe por cima da ilha. Enquanto o avião estiver sobrevoando a ilha, o jogador poderá pular onde ele deseja, possibilitando assim ele escolher um local estratégico para pousar longe dos adversários durante o jogo. Dentro do jogo eletrônico, após pousar, o jogador então deverá sair à procura de armas e itens utilitários, equipamento médico, armas de médio e grande porte, granadas, colete à prova de bala, capacete de proteção, mochila, facão, entre outros vários itens que são apresentados no jogo que podem ser encontrados dentro da ilha. O objetivo final do jogador é sobreviver numa ilha com no máximo 50 integrantes online, e todos com o mesmo objetivo. Para isso, é necessário eliminar todos os adversários que o jogador encontrar pelo caminho e garantir que ele seja somente o único sobrevivente ao final do jogo. A partir do jogo Free Fire eletrônico, elaborei o jogo Free Fire para o tabuleiro. Após aprender as regras do jogo Free Fire, o professor desenvolveu um jogo de tabuleiro para o jogo eletrônico Free Fire. Seguindo as regras do jogo, estabeleci um jogo de captura, semelhante ao jogo de dama, onde o jogador deverá capturar os adversários e o último jogador a sobreviver vence o jogo, até porque o jogo é um jogo de sobrevivência, assim como o jogo eletrônico. Todos os jogadores deverão jogar contra todos. Este jogo é um jogo para até 10 jogadores em uma única partida. A ordem do posicionamento dos jogadores no tabuleiro é decidida por quem tirar o maior número no dado, para o menor número no dado, mas você também poderá criar as suas próprias regras do seu jogo. Assim como no jogo eletrônico, onde o jogador salta de paraquedas e escolhe o local para iniciar o jogo, o jogador que entra primeiro no tabuleiro poderá escolher onde irá começar o jogo dentro do tabuleiro de damas. Após todos os jogadores estarem posicionados no tabuleiro, o jogador que inicia o jogo, ou seja, aquele que no caso teve o maior número no dado, pode se movimentar semelhante ao jogo de dama, com movimentos na diagonal, para frente e para trás. Os demais jogadores podem se movimentar um após o outro sucessivamente, seguindo a ordem estabelecida no início, por quem tirou o maior número para o menor número no dado. Após um dos jogadores capturar um adversário, assim como no jogo oficial eletrônico, ele deverá atirar no oponente e quando esse jogador sai do jogo, ele conquista, portanto, as suas armas. Como regra estabelecida para o tabuleiro, o jogador poderá saltar até 2 casas no jogo depois de capturar um primeiro jogador. Quando ele capturar o segundo jogador, oponente, ele poderá saltar 3 casas, sucessivamente. O jogo original eletrônico possui um tempo para o seu término, de no máximo 10 minutos. Para isso, criei no jogo de tabuleiro, que também deve ter no máximo 10 minutos de jogo, onde vence o último a sobreviver no jogo ou o jogador que capturou mais peças adversárias, até o final dos 10 minutos.
Assim como no jogo eletrônico, após certo tempo, os jogadores devem fugir de uma onda de choque, reduzindo o espaço de jogo, ou estarão fora do jogo. Portanto, dentro do tabuleiro, após os 5 minutos, os jogadores só poderão jogar dentro de um espaço reduzido no tabuleiro, demarcado por uma linha vermelha, que pode ser vista posteriormente na imagem que eu vou divulgar. Para a vitória no jogo, vence o último sobrevivente, dentro dos 10 minutos, ou o jogador que conseguir capturar mais adversários dentro deste tempo. Realize também um ranking, assim como no jogo eletrônico, para saber quais jogadores que venceram mais partidas. Agora, a atividade de criatividade que vocês irão desenvolver. Após compreender as regras do jogo criado pelo professor, você deverá criar o seu próprio jogo de tabuleiro a partir de um jogo eletrônico que vocês conhecem e vão escolher. Escolha primeiro um jogo eletrônico. 2. Desenvolva as regras do jogo de tabuleiro de acordo com o jogo eletrônico. Descreva as regras do seu jogo. 3. Faça o tabuleiro do seu jogo. 4. Envie a atividade ao seu professor regente pelo Google Classroom. 5. Faça um vídeo jogando o seu jogo de tabuleiro a partir do jogo eletrônico. Lembre-se que o objetivo da atividade será desenvolver um jogo de tabuleiro a partir de um jogo eletrônico. Por isso, analise as regras desse jogo e ressignifique para um jogo dentro de um tabuleiro. Observe as características do jogo eletrônico que podem ser introduzidas no jogo de tabuleiro e você irá construir. Use, portanto, a sua criatividade. Este é um exemplo de tabuleiro para o jogo Free Fire, onde os jogadores deverão jogar com peças de cores diferentes. Pode ser utilizado o uso de tampinhas de garrafa PET para jogar com 9 ou 10 jogadores. Assim fica mais fácil identificar cada um dos jogadores do Free Fire de tabuleiro. A movimentação, assim como as linhas de delimitação da onda de choque, são demarcadas com a linha vermelha. E o tempo de jogo, lembre-se que é de 5 minutos para entrar dentro da linha vermelha, do quadro menor, e de 10 minutos para o término do jogo. Bom divertimento e crie o seu jogo e envie para o seu professor na plataforma Google Classroom. Muito obrigado.